E agora vamos falar de outra data histórica, desta vez do outro lado do Atlântico. Portugal comemorou hoje os 40 anos da Revolução dos Cravos, um movimento que acabou com uma ditadura de mais de 4 décadas. As celebrações foram marcadas também por protestos contra as medidas de austeridade adotadas pelo governo. A Revolução dos Cravos foi tão importante para Portugal que a data passou a ser considerada o Dia da Liberdade. Em 25 de abril de 1974, aconteceu a Revolução dos Cravos, liderada pelo Movimento das Forças Armadas. Ela depôs o regime ditatorial do Estado Novo, criado por Antônio Salazar em 1933. Um dos motivos fortes para a rebelião foi a insatisfação dos militares de patentes médias com as guerras na África. Portugal estava atrasado no processo de descolonização. Quase metade do orçamento do país era dirigido às guerras em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Entre 1961 e 1974, quase 9 mil militares morreram e 100 mil ficaram feridos. Como é quem mais ordena? Quando a Revolução foi deflagrada, a resistência do regime foi praticamente inexistente. A população apoiou em peso os revoltosos e ofereceu cravos aos soldados. Seguiu-se um período de agitação social, política e militar. Uma Assembleia Constituinte foi convocada e a nova Constituição, de orientação socialista, entrou em vigor em 1976. Os portugueses receberam várias novidades: direito a voto, acesso universal a serviços de saúde, educação pública, aposentadorias e direitos trabalhistas. O 25 de abril passou a ser um feriado chamado de Dia da Liberdade. Sei que estás em festa, paz. Fico contente enquanto estou ausente. Guardo um cravo para mim. No fim, como diz a música, mais à frente, murcharam a festa, pá. Vamos ao Rio de Janeiro para conversar com Emir Sader. Emir, boa noite. Vários dos militares que participaram da Revolução dos Cravos fizeram uma manifestação hoje e se recusaram a participar das comemorações oficiais. Por quê, hein? Não só eles, o principal presidente de Portugal desse período, Mário Soares, também participou da manifestação alternativa. Porque Portugal está retrocedendo nesses anos uma parte importante das conquistas que a Revolução dos Cravos conseguiu. O salazarismo era um anacrônico, tal qual o franquismo, da época do fascismo italiano, do nazismo alemão, derrotados na guerra, eles sobreviveram. Mas a Revolução dos Cravos fez Portugal chegar ao estado de bem-estar social, que o resto da Europa conhecia, mas eles não conheciam. E agora, exatamente, os direitos sociais fundamentais conquistados naquela época estão sendo destruídos, excluídos pelos governos conservadores com a bandeira geral da austeridade europeia. Emir, quais foram os fatores que causaram essa mudança em Portugal da Revolução dos Cravos até hoje? Esses fatores que você acabou de citar, essas mudanças. Portugal se modernizou muito. Havia uma cláusula na unidade europeia que privilegiava Grécia, Portugal, Espanha, os países periféricos. No entanto, ficou atrelado à moeda única. Então, quando veio a crise, ela não tinha mecanismo de defesa. E aí, justamente, os mais frágeis pagam um preço mais caro. Tem que cumprir critérios de déficit público e tudo mais, sem ter instrumento de defesa, como, por exemplo, política monetária. Então, Portugal é dos que está em pior situação na Europa. Falta de defesa em relação aos mecanismos de austeridade e governos conservadores que colocam em prática essas medidas. Então, esses retrocessos vêm disso. É claro que naquela época, a Revolução de 74 teve já uma virada mais conservadora, mais moderada com o golpe de 75, mas se mantiveram os direitos sociais, que agora estão sendo liquidados. Emir Sader, muito obrigado e uma boa noite.